tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, amados irmãos e amigos, vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre o tema a árvore da ciência. Depois de Deus criar todo este universo maravilhoso, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, conforme Gênesis 1, 26. Então, Deus deu uma única ordem explícita, bem clara, para o homem não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E ele desobedeceu a Deus. E por causa dessa desobediência entrou o pecado no mundo. Pois assim está escrito: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, conforme Romanos 5, verso 12. Pois assim afirma a palavra de Deus: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o rio que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há também o bidélio, e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidécalo. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, amados irmãos, o homem transgrediu a ordem de Deus e afastou totalmente de Deus. Mas Deus amou esse homem de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na plenitude dos tempos, então, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, amado irmão e amigo, o que você precisa fazer é crer na palavra de Deus, porque está escrito em João 5, 24, em verdade te digo que aquele que ouve a minha palavra e crê tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você precisa crer em Jesus como Salvador e Senhor para retornar
retornar para a casa do Pai Celestial. Que para tanto Deus nos abençoe. Eu quero orar com você apenas um minuto. Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, abre o coração, Senhor Deus, de cada amigo, abra a mente de cada um para entender mais da Tua Santa Palavra e dá lugar, ó Senhor da glória, o Teu Santo Espírito, dá lugar ao Teu Filho Jesus, para que possa encontrar a salvação da alma. Meu Deus, meu Pai, ajuda cada um a se interessar em se preparar para encontrar o Senhor Jesus que está voltando para buscar a sua igreja. Que para tanto Deus nos abençoe. Eu quero agora simplesmente dizer a você que quem está falando aqui é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, pastor da Segunda Igreja Batista